Meus irmãos, vamos a Marcos capítulo 10. Nós leremos hoje do versículo 1 ao versículo 12. Diz a palavra do Senhor. Levantou-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amém. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus bendito, louvamos ao Senhor pela sabedoria que está aqui diante de nós, na Tua palavra. Texto inspirado pelo Santo Espírito para nós, para nossa instrução, para nosso crescimento, nossa correção, correção de nossas ações, correção de nossos pensamentos, correção de nossa teologia também, em muitos momentos. Que, Senhor, esse texto seja para nós uma bênção nessa noite. Que ele seja instrutivo, e ele clareie nosso entendimento e aprofunde nossa compreensão sobre este assunto tão delicado, tão difícil, tão tenso, tão denso. Que o Senhor nos ensine sua palavra, é isso que nós oramos, no nome santo de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, esse é um daqueles textos que, se o pregador pudesse, ele passaria a 20 quilômetros de distância dele. Ele não chegaria nesse assunto. Na verdade, nós, pregadores, nunca acordamos de manhã com vontade de pregar sobre isso no domingo à noite na igreja, falar sobre o divórcio. Aqui nós temos um dos textos mais importantes das Escrituras sobre casamento e divórcio e novo casamento. E aqui, neste sermão, eu preciso dizer a vocês algumas coisas. Primeiro, que não será simples, porque o assunto é difícil, certo? Então, esse sermão não será um sermão simples, não será um sermão aquele sermão que a gente engole ele, come ele, mastiga ele facilmente. Será um pouco amargo. Mas eu preciso dizer também que esse sermão não será curto, ele será longo. Eu acho que por isso que a maioria da igreja não veio hoje à noite. Talvez eles tivessem pressentido isso. Ele será longo porque nós precisamos investigar atentamente alguns textos e o que a Escritura diz sobre isso. Eu preciso dizer também aqui a vocês, com muito amor, à igreja que eu pastoreio, que este assunto é usado em muitos lugares, em muitos locais, em muitas igrejas, de modo cruel contra pessoas. Certo? Ele é usado de modo cruel contra pessoas. E isso é muito triste. E posso dizer que isso é um pecado da igreja. Porque já foi em algum lugar assim, estilo alguma repartição pública, você tem que resolver alguma coisa de PTU, Detran, alguma coisa assim. E ninguém sabe dar informação correta a você sobre nada. Já passou por isso? Pessoas dão a lista de documentos, depois quando você volta com a lista de documentos, não são aqueles documentos. E você vai para outro departamento e a pessoa diz uma coisa completamente diferente, com outros documentos totalmente diferentes, pede até exame de sangue. E você vai, resolve tudo aquilo e volta de novo, a pessoa diz que não é aquilo, e aquela pessoa que disse não está trabalhando mais lá, e você precisa procurar outro departamento, e assim vai, até que você resolva a duras penas.
Este assunto é assim. Se fala sobre ele, se discursa sobre ele, a internet dá voz a esse assunto também, mas raramente, dificilmente, ele é investigado com paciência à luz das Sagradas Escrituras. Nós vamos observar isso. Então, devemos notar que Marcos agora está aqui nos posicionando, e a forma que ele nos posiciona é importante para entendermos o que ele está fazendo. Seja no conteúdo do que Jesus irá ensinar, irá dizer aos fariseus, seja no que está acontecendo em termos de movimento. Porque no verso 1, observe, nós lemos o seguinte: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia. Então, onde é que nós estávamos até o capítulo 9? Vocês se lembram? Qual era o território? Galileia, certo? Estávamos na Galileia. Agora Jesus está indo para a Judéia, além do Jordão. Então, Marcos está dizendo que o ministério de Jesus agora está indo para mais próximo de Jerusalém. Jesus está indo no caminho da cruz, no caminho da crucificação. O capítulo 10 de Marcos, no versículo 1, sinaliza exatamente isso. Jesus está caminhando para o ponto mais alto, o ponto final, a crucificação e a sua ressurreição. Isso aqui é importante para nós, porque Jesus ainda continua falando sobre discipulado. Perceba a dinâmica do capítulo 10. Vamos apenas fazer um panorama aqui para nós entendermos. O que é que nós estávamos vendo anteriormente? O que nós vimos no domingo passado? Nós vimos Jesus falando sobre a ressurreição e a sua morte, mais uma vez, não é? Nós vimos que os discípulos falaram absolutamente nada sobre o assunto, eles se calaram. Vimos que depois eles começaram a discutir quem era o maior do reino dos céus, e Jesus corrige aquilo. Vemos Jesus ensinando sobre a tolerância, sobre o amor, sobre a caridade, Jesus falando sobre os tropeços, Jesus falando dos discípulos como sal da terra. Então Jesus vinha falando de discipulado, certo, irmãos? Ele vinha falando o que é caminhar com Jesus, o que é a fé cristã, o que é servir a Deus de fato. Ele continua fazendo isso aqui. Marcos dá fluxo ao raciocínio anterior, de que Jesus está ensinando aos discípulos o que é ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo. Então, quais são os pontos agora que isso será trabalhado nas falas de Jesus? Casamento, capítulo 10, do verso 2 até o verso de número 12. Filhos, do verso 13 até o verso 16. Dinheiro, do verso 17 até o verso 22. Há coisas que preocupam mais uma família do que isso? Casamento, filhos e dinheiro? Não, não há. A sabedoria bíblica está aqui nos mostrando que nós precisamos aprender a sermos discípulos de Jesus no casamento, na criação de filhos e como gerimos o nosso dinheiro, como honramos a Deus com o nosso dinheiro. Então, mais uma vez, observe o capítulo 10. Mais uma vez, Jesus vai falar sobre o dinheiro do verso 23 até o verso 31. E então, do verso 32 ao 34, o que é que Jesus fala novamente? O que é que está na epígrafe do seu texto aí? Mais uma vez, Jesus está falando de sua morte e de sua ressurreição. Depois de ensinar sobre tudo isso, casamento, filhos, dinheiro, sobre sua morte, sua ressurreição, e aí nós temos mais uma vez, do verso 35 até o 45, um pedido dos discípulos. Qual era o pedido? Veja a epígrafe do seu texto. O pedido de Tiago e João. Observe, mestre, verso 35, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Nossa. Como é que eles conseguiam fazer isso? Jesus falando de coisas profundas, né? E aí vem os discípulos falar de TikTok. É impressionante, irmãos. Jesus falando de ressurreição, de morte, de casamento, de divórcio, coisas profundas, interpretando a lei de Moisés. E os discípulos, Jesus, veja aqui, dá uma olhada aqui nesse TikTok, veja isso. A tolice dos discípulos era gigantesca. Mas o Evangelho está nos ensinando aqui coisas muito importantes. Então devemos notar que Marcos está registrando tudo isso para nos ensinar a respeito da caminhada cristã. Quando então chegamos ao ponto mais alto do ensino de Jesus aqui, nós vamos concluir que Jesus está dizendo como devemos servir a Deus no casamento, na porção que nós estamos a estudar hoje. Mas eu quero, nesse sermão, antes de entrar propriamente no texto, apresentar a vocês alguns elementos desafiadores
para mim como pregador nessa noite aqui. Primeiro elemento é a desinformação. Muitos cristãos ouvem e falam sobre casamento e divórcio, emitindo muitas opiniões sobre o assunto, mas sem a devida atenção aos pontos decisivos do ensino de Jesus, de Paulo, de Moisés e dos profetas sobre essa questão. Então, a minha tarefa é olhar com vocês, nessa noite, o que a Escritura tem falado sobre o assunto, com atenção ao texto bíblico, não com achismos, não abraçando interpretações, sejam elas de não reformados ou de reformados, mas olhando para o texto bíblico. O segundo desafio é lidarmos com o problema da banalidade ou com o problema da severidade. Quando o assunto não é banal, em muitos lugares o divórcio acontece à torta e à direita dentro de igrejas e ninguém liga para isso. Gente troca de esposa, troca de marido como se estivesse trocando de roupa. Isso é a banalidade. Mas há também a severidade excessiva no meio evangélico a respeito desse assunto, como se o divórcio fosse pecado imperdoável. E não é. Certo? Não é. Amém, irmãos? Divórcio não é pecado imperdoável. Então nós precisamos observar isso aqui, não a partir de uma linha média, não para ficar no meio, nem entre 8 nem 80, mas entendermos o que a Escritura diz a respeito do assunto verdadeiramente. Como Deus lida com isso, porque nós estamos lidando com a condição caída da humanidade. Estamos lidando com a condição caída, não estamos lidando com a condição glorificada. Terceiro desafio que eu tenho aqui hoje diante de vocês, lidarmos com foco no texto. Precisamos olhar para o texto. Jesus não chama a atenção, observe, para o divórcio. Notou? Jesus chama a atenção para o que no texto? Jesus não chama a atenção para o divórcio no texto. Ele chama a atenção para o quê? Para o casamento. Ele chama a atenção para o casamento. O que é o casamento? A natureza do casamento. É isso que Jesus chama a atenção. E então depois ele vai para o pecado. E como o pecado afeta o casamento. E tudo que acontece no casamento por causa do pecado. Então nós estamos aqui, irmãos, observando nas falas de Jesus, um casamento dentro de uma estrutura pactual. A estrutura do pacto guia toda a vida cristã, a igreja, a família, a criação de filhos, o trabalho, tudo que nós vivemos está dentro dessa estrutura teológica do pacto. Então, a teologia do pacto é norteadora para nós aqui. O quarto desafio que eu tenho aqui com vocês hoje é que precisamos lidar com misericórdia e com fidelidade. Fidelidade ao texto, misericórdia pelas pessoas. Então, a minha oração e desejo é que possamos ter clareza bíblica nesse assunto. Que os nossos olhos, que a nossa mente, que os nossos corações estejam ligados, atados à Escritura somente, para que a Escritura nos norteie. Mas eu darei um passo adiante aqui. Além de examinarmos o texto bíblico, eu compartilharei com vocês a posição histórica das igrejas reformadas, certo? A posição confessional, não de teólogos isolados, mas a posição confessional histórica. E aqui eu me aterei à Confissão de Fé de Westminster, uma confissão de fé presbiteriana, século XVII. Declaração de Savoy, de Fé e Ordem, século XVII. Segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, século XVII. São as principais confissões reformadas. As três têm a mesma posição. Esta é a posição reformada clássica sobre o assunto, e vou apresentar isso para vocês nesta ocasião, se o Senhor permitir. Nós vamos precisar entender que Jesus e os fariseus estão discutindo sobre Deuteronômio 24, e eu quero ir com vocês até esse texto, de Deuteronômio 24, para lermos o que está descrito aqui. Nós leremos do verso 1 ao 4. O texto diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele
lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Vamos compreender o texto? O homem casou com uma mulher e ele achou coisa indecente nela. O problema todo da discussão de Jesus com os fariseus está nisso. Porque os fariseus queriam interpretar da forma que bem entendiam o texto, e naquela época o costume era divórcio. Achou algo indesejável. Como é que isso funcionava no tempo de Jesus? A mulher queimou o feijão. Olha, toma, vai. Pode ir, não dá para ser casada comigo, não. Torcia para o náutico, tome. Pega a carta, vai embora, não dá para a gente conviver mais. Gostava de café sem açúcar, não dá para a gente viver junto. Pegue suas coisas e parta daqui e vai embora. Era banal, irmãos. Era banal. Observe com atenção isso. Primeira coisa, Moisés está resguardando a dignidade da mulher. Certo? Porque o que é que acontecia? O camarada mandava a esposa embora e amanhã ele se arrependia. Aí mandava que estava com ele embora e chamava a primeira. Volte para casa. E essa mulher, se não casasse com outro, ficava à margem da sociedade e ficava mal vista. Então, o que é que Moisés está fazendo? Ele está permitindo a carta de divórcio. Certo? Permitindo. Por causa de quê? Jesus explicou. A dureza do coração. Do coração de quem? Dos homens, é o contexto. Dos homens, dos maridos. Certo? Voltemos então para Marcos. Vejamos alguns detalhes aqui do texto. A partir do verso de número 2. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram. A palavra experimentar aqui é peirazon, em grego. Esta palavra é utilizada quando Satanás tenta Jesus. Ela nunca aparece como positiva, sempre como negativa. É uma provocação para o erro, para o pecado. Então os fariseus queriam experimentar Jesus. E qual era a finalidade deles? Testar Jesus, seduzi-lo, levá-lo a um problema. E por que levá-lo a um problema? Porque nós tínhamos aqui uma coisa muito interessante que acontecia naquele período. Tinham basicamente 3 grupos que versavam, que discursavam, discutiam sobre o divórcio. Primeiro era o grupo do rabino Hillel. Esse era o grupo liberal. Por qualquer coisa pode divorciar. Achou algo indecente, ela ficou piscando demais o olho durante o dia, pode mandar ela embora que ela ficou feia. Qualquer coisa assim, acordou com o cabelo assanhado, pode mandar ela embora, porque não dá mais. O hálito estava muito forte, não dá. Tem que acordar com um bafo de maisena, cremogema, batom, qualquer coisa. Era terrível, era banal. E aí nós temos a posição do rabino Shemei. Ele dizia, não, o critério é Deuteronômio 24. Se houver coisa indecente, e como é que Jesus interpreta a coisa indecente de Deuteronômio 24? Vá comigo em Mateus 19. Jesus aqui, Mateus registra o mesmo texto, e Jesus está falando sobre isso, e nós temos um versículo aqui que clareia muito para nós essa questão. O versículo de número 9. Veja só, Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de quê, irmãos? E casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Nós já aprendemos essa questão dos colchetes, né?
Teologia não se faz com texto dentro de colchetes, porque a divergência, se este trecho no colchete estava, de fato, nos autógrafos, no texto original. Mas aqui nós temos Jesus interpretando Deuteronômio 24. Se houver adultério, então o divórcio, preste atenção, é legítimo. Ok? Legítimo. Este é o primeiro critério, nós vamos ver outros. Então, algumas coisas precisamos desmitificar. Fulano se divorciou de ciclano, mas aos olhos de Deus estão casados. Não, aos olhos de Deus estão divorciados. Certo? Eles estão divorciados. Aí basta saber se o divórcio foi legítimo ou não legítimo. Certo, irmãos? É assim. O povo de Deus vai inventando umas histórias, umas posições. São bem esquisitas a Bíblia. Vamos investigar isso. Então, Jesus dá o primeiro critério, adultério. Se houve adultério, a carta de divórcio pode ser dada. E esse divórcio é legítimo. Segundo a crendice popular no meio do povo evangélico, todo divórcio é pecado. Segundo a crendice, não é. Certo? Não é. Jesus falou. Não é todo divórcio que é pecado. Há divórcios que são pecaminosos. Mas há divórcios que não são pecaminosos. Nós precisamos entender isso, à luz das Escrituras. E vamos ver como é que a Escritura ensina sobre isso. E as circunstâncias diversas e complexas que envolvem isso. Agora, nós precisamos observar a pergunta que Jesus faz a eles, no capítulo 10. Veja o verso 3. A pergunta de Jesus é chave. Talvez você já tenha lido milhares de vezes aqui e não tenha reparado no que é que Jesus está fazendo com essa pergunta. O que é que Jesus perguntou? O que vos ordenou Moisés? Então, qual era a pergunta de Jesus? Qual foi a lei de Moisés sobre isso? E aí, veja o versículo seguinte. Qual foi a resposta deles? Moisés? O que foi que eles disseram que Moisés fez? E o que foi que Jesus perguntou? O que Moisés ordenou? Moisés não ordenou o divórcio, certo? Moisés não ordenou o divórcio. Moisés permitiu. E eles sabiam o que Jesus estava falando. A pergunta de Jesus aqui, ela é um touché. Porque Jesus estava dizendo, Moisés mandou fazer o quê? Eles disseram, não, ele não mandou, ele permitiu. Certo? Isso é importante aqui no raciocínio do texto. Então eles dizem, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus então responde no verso 5. Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Ok. E agora, o que é que Jesus faz? Depois dessa rápida resposta, Jesus, no verso 6, diz o seguinte, porém, falou da permissão de Moisés, mas agora Jesus abandona por um pouco de tempo essa questão. E Jesus diz, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, Gênesis 2. E com sua mulher serão os dois uma só carne, Gênesis 1, né? De modo que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está lembrando também aqui nessa fala do que Deus diz lá em Malaquias, que Deus odeia o divórcio. Então, primeira coisa que nós devemos entender também nesse bloco agora, Deus não aprova o divórcio e Deus não quer o divórcio, certo? Esse é um ponto que nós devemos afirmar, mas não é o único ponto de todo o raciocínio. Vocês estão comigo até aqui? Jesus vai para o casamento dizendo, vocês precisam lembrar que o casamento é um pacto. O casamento é um pacto e nesse pacto existem promessas. Assim como no pacto abraâmico tem promessas, no pacto davídico tem promessas, no pacto da nova aliança tem promessas. No casamento temos um pacto e temos promessas. Fazer o bem ao outro. Resolver fazer o bem ao outro. E quando o divórcio acontece, é porque uma das partes ou as duas partes se comprometeram em não mais fazer o bem ao outro. Isso é uma quebra do que Deus havia ensinado no casamento. De pessoas que conhecem a palavra, de pessoas que conhecem o evangelho. Então, há uma decisão aqui envolvida nessa vivência
com base na promessa, uma decisão de amar e fazer o bem ao cônjuge, dentro do matrimônio, o matrimônio que Deus deu. Então, cristãos casados devem estar comprometidos com isso, fazer o bem ao seu cônjuge. Amém, irmãos? Eles devem estar comprometidos com isso. Diferente do que nós estamos imaginando por aí, que os evangélicos falam por aí. Então, outra crendice evangélica. Duas pessoas, um homem e uma mulher, ou jovens ou mais velhos, tiveram relações sexuais ilícitas. Aí os evangélicos dizem, aos olhos de Deus já estão casados. Não, irmãos. Aos olhos de Deus estão em pecado. Certo? Não estão casados. O casamento não é consumado nas relações sexuais. O casamento cristão é consumado no compromisso diante de Deus. José já estava pactuado com Maria. E aí, então, ele soube que Maria estava grávida. Pela lei, o que é que ele podia fazer? Repudiar. José era um homem crente. Homem crente. Em secreto, diz a Bíblia, que ele ia deixar Maria. Vocês se lembram? Em secreto, porque ele não queria escandalizar o nome da moça. Ele não queria desonrar a família dela. E aí, o que é que Deus faz? Não, José, o que está no ventre dela é gerado pelo Espírito Santo. O que é que esse homem faz? Amém. Continuou casado com a sua esposa, fazendo bem a sua esposa. Então, o casamento cristão é consumado nesse compromisso. Se acontecer, por exemplo, de um casal se casar, sair da igreja, pegar um avião, acontecer um acidente, não mais eles conseguirem ter relações íntimas durante toda a vida. Não existe casamento? Foi anulado o casamento? Não. O casamento existe. Porque o casamento é este compromisso. O casamento cristão não é fundamentado pela vida sexual. A vida sexual é uma parte dele. Parte importante, mas não todo o casamento. Porque se chegarmos a determinada idade, ou se adoecermos, ou se ficarmos inválidos, nós vamos abandonar aqueles que nos casamos? Não é isso que a Escritura ensina. Então, a base do casamento cristão não é a vida sexual, é o compromisso pactual. Amém, meus irmãos? Esta é a base do casamento cristão, diferente do imaginário popular de muitos evangélicos. Então, quando cônjuges deixam de buscar o bem do outro, quando resolvem diariamente cuidar de si e trair os laços adquiridos no casamento, eles começam a fazer algo terrível no casamento. Começam a desonrar a Deus e desonrar o cônjuge. Isso é uma espécie de abandono. Isso é uma espécie de abandono. Eu vou voltar mais à frente a esse assunto do abandono. Então, Jesus acentua aqui a importância do casamento. Ele não banaliza isso. Ele diz, casou é para viver e honrar a Deus dessa forma. Ninguém deve casar pensando em separar. Mas por que ele diz isso, irmãos? Era o contexto dos judeus. Os irmãos compreendem? Eles estavam banalizando o casamento e Jesus estava corrigindo aquilo. Parêntese, Jesus não estava contra Moisés. Moisés não estava errado. Moisés escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Jesus estava corrigindo a interpretação errada dos fariseus. Então, esse texto, algumas aplicações. Esse texto deve pastorear os nossos corações, meus irmãos. Em primeiro lugar, lembremos da promessa de cuidar dos nossos casamentos. Amar é uma resolução. Você resolve fazer o bem. Quando Jesus diz, ame o seu inimigo, não tem nada a ver com paixão, irmãos. Tu é uma miséria na minha vida, mas eu te amo, vê-se agora. Porque o Evangelho mandou. Não é isso. Amar o inimigo é resolver fazer o bem a ele. Isso é amar o inimigo. Resolver fazer o bem a ele. Amar conjugalmente também é resolver fazer o bem ao outro. É um comprometimento de fazer o bem ao outro. Prometemos isso no casamento. Como é que nós dizemos no casamento? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É assim que nós dizemos. Homens, lembrem-se disso. Mulheres, lembrem-se disso, do que prometeram nos laços matrimoniais. Isso foi prometido. Quando divórcios acontecem, e acontecem muitas vezes, pela maioria das vezes, os motivos não são os bíblicos. E aí, alguns vão dizer assim, não dá mais para ficarmos juntos, porque nós somos incompatíveis. Incompatibilidade de gênios. Já ouviu isso? Depois da queda, ninguém é compatível, irmãos. Certo? Depois da queda, ninguém é compatível. Todo mundo é inimigo.
Todo mundo é inimigo. Um dia está melhor, mas outro dia... Um dia a gente quer amar, cheirar, beijar, outro dia a gente quer matar. É assim ou não? É. Quero longe de mim. Não quero nem... Esse teu cheiro está me matando. Eu não quero nem olhar para a tua cara. É assim. Nós somos naturalmente incompatíveis. O casamento não é baseado em compatibilidade. Você não casou consigo mesmo. E se pudesse casar, não ia se aguentar, não. Se pudesse casar consigo mesmo, não ia se aguentar. Essa questão é importante, irmãos. Porque Adão, na sua queda, nos legou isso. Todos nós somos incompatíveis. Segundo, como cristãos, não podemos dizer, mas ele não muda, ela não muda. Eu preciso dizer uma coisa aqui. Se há evangelho no coração daquele cônjuge difícil, um cristão não pode dizer, ele não muda ou ela nunca mudará. Não pode dizer. Porque senão não cremos no evangelho mais. As pessoas não são imutáveis. Elas mudam. E elas podem mudar para melhor. Inclusive, preciso pontuar uma outra coisa. O fato de ter acontecido um adultério no casamento não é um fator decisivo para que o casamento acabe. Amém, irmãos? Amém? Não é um fator decisivo. É uma possibilidade. Mas não é um fator decisivo, porque pode haver perdão e pode haver restauração. Se nós dizemos não pode haver restauração, estamos dizendo o evangelho não pode fazer isso. Certo? Isso é importante. E eu posso dizer a vocês o seguinte: Deus pode restaurar de tal forma um casamento que passou por um abalo de um adultério, que ele pode ficar melhor do que era antes. A graça pode fazer isso. A graça de Deus pode fazer isso. Os judeus, irmãos, tratavam suas esposas como objetos, como propriedades. Era a interpretação errada da lei. A lei resguardava a mulher. A lei não era machista. A lei era justa. Na verdade, a lei estava sempre resguardando a mulher. E essa lei, a respeito da permissão de divórcio dada por Moisés, é uma lei que está resguardando elas, como eu disse. E Jesus reitera isso. Então, os motivos legítimos na Escritura, até agora o que nós vemos aqui, é imoralidade sexual. E veremos também que abandono. Nós veremos isso na fala de Paulo. Então, as mulheres na época de Moisés viviam isso, e as mulheres na época de Jesus viviam também isso. E aqui vai algumas advertências, ainda tratando sobre esse ponto do casamento. Mulheres eram tratadas com descaso e muitas vezes com violência. Na época de Moisés e na época de Jesus. E tristemente preciso falar isso, que acontece nos nossos dias dentro das igrejas. Que mulheres são desrespeitadas e tratadas com violência. Violência verbal, violência física também. Meu irmão, se você é casado, você está aqui e é membro dessa igreja, eu preciso lhe dizer, acabe com isso hoje. É uma exortação do Senhor para você. Hoje, acabe com isso. Se você não parar com isso, com base em Mateus 18, sua esposa deve dizer aos presbíteros da igreja. Deve, se você é membro da igreja. E isso será levado a casos disciplinares. Você precisará ser disciplinado. Caso você não se arrependa, você será excomungado. E a recomendação é que, se você não se arrepender, a polícia tem que tomar conta disso. Certo? Você precisa ser denunciado à polícia. E se este assunto chegar a mim, aqui, e aos oficiais desta igreja, esta denúncia vai acontecer. Porque a palavra de Deus resguarda a segurança da mulher. É assim que a palavra ensina. Isso é o evangelho. Não é apenas a lei de Moisés, isso é o evangelho. Então aqui uma exortação aos meus irmãos. Isso é o tratamento que a Bíblia dá. Então, varão, ser violento com a mulher em casa, com os filhos, é fácil. Ser abusivo em casa é fácil. Essa brabeza toda não se sustenta diante de uma viatura policial. Ela não se sustenta. Então tenha cuidado nos caminhos pecaminosos que você tem trilhado. Arrependa-se, abandone isso. Peça perdão à sua esposa e seus filhos. E viva de modo piedoso. Segunda coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto. Está no verso 3 e no verso 5. Vejam. Que vos ordenou Moisés. No verso 5 então disse, mas Jesus lhes disse,
por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então, Jesus não proibiu terminantemente o divórcio e não aprovou terminantemente o divórcio. Ok, irmãos? Ele não disse é sempre errado o divórcio e ele não disse é sempre certo o divórcio. Jesus não estava trabalhando com essas duas polaridades. Precisamos considerar isso aqui à luz do que chamamos de analogia da fé na interpretação bíblica. O que é que a Escritura diz? Alguns cristãos vão dizer, o divórcio é sempre errado. Aconteça o que acontecer, mesmo que o homem seja violento, mesmo que ele abandone, mesmo que ele seja terrível, ou a mulher seja assim, então é sempre errado o divórcio. Vamos lá, Jeremias capítulo de número 3. Quero ir com vocês para lá. Vamos ler do verso 6 ao verso 9, Jeremias capítulo 3. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que a pérfida Israel, viste o que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. O que é que diz agora? Se deu a prostituição. Então, a figura aqui, Israel comparado a uma mulher, não é? E no contexto aqui, Israel comparado à mulher que é a esposa de Javé. Certo? Esse é o contexto. Verso 7. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim. O que é que diz agora? Não voltou. O que é que diz agora? A sua pérfida irmã, Judá, viu isso. Veja o verso 8. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, o que é que diz agora, irmãos? Eu despedi a pérfida Israel. O que é que diz agora? Quem deu? Deus. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. A ideia aqui é que a idolatria de Israel se configurava em prostituição. É um jogo de imagens aqui metafóricas. Quando Israel ia adorar deuses, era como se ela estivesse se prostituindo com outro homem, traindo o seu esposo, que era Javé. Então, diante desse caso do adultério de Israel, o que foi que Javé fez? Carta de divórcio. Primeiro, nós vimos que ele esperou que ela se arrependesse e voltasse. Não foi assim? É isso que nós vemos em Oséias. Mas ela não se arrependeu e voltou. Então, ele deu carta de divórcio. Ok? Ok? Pergunta, Deus pecou? Deus pecou, irmãos? Não. A sua lei falava sobre isso. E ele está lidando com a linguagem da lei que ele mesmo havia dado. Então, a figura aqui é clara para nós. Este caso nos mostra que Deus está correto em dar carta de divórcio por causa da causa legítima dada pela lei em relação ao divórcio em Deuteronômio 24. Agora nós vamos para outro texto que está em 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos examinar alguns textos em 1 Coríntios 7. Mas agora nós vamos ler do 10 ao 16. Veja, ora, aos casados, verso 10. Ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido. Isso está nos profetas, isso está em Gênesis. O Senhor disse isso. Essa é a ideia de Paulo dizer, não foi eu que disse, foi o Senhor quem falou. No verso 11, se porém ela vier a separar-se, que não case, ok? Ou se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Paulo está falando de quê? De uma separação ilegítima. Certo? Se separou ilegitimamente.
sem o respaldo da palavra, o que é que Paulo diz? Volte. Restaure o casamento. Não é um motivo legítimo. Lá em Jeremias nós vimos, nem todo caso é pecado. Aqui nós estamos vendo, existem casos que são pecaminosos. Se não é legitimado por Deus na sua lei, é pecaminoso. Verso 12. Aos mais digo eu, não Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Jesus não falou isso, nem está registrado. Antes, eu estou dizendo. Mas Paulo está inspirado pelo Espírito Santo. Não é uma fala humana de Paulo. Uma besteira, quem está dizendo isso por aí. É uma fala inspirada. Eu estou dizendo, o Senhor não falou. Agora eu, o apóstolo, estou dizendo. Ele diz, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, o que é que diz? Não abandone. Aconteceu de um dos dois se converterem, ou aconteceu de um dos dois servirem ao Senhor e o outro não. Paulo não diz, separe. Paulo diz, não separe. Permaneça casado. O texto continua no verso 3. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, o que é que diz? Não deixe o marido. Por que não deixe? Não é motivo legítimo para o divórcio. Verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, o que é que diz agora? O que diz agora, irmãos? Se aparte. Quem é que está falando isso? O apóstolo inspirado. Se o descrente não quer mais viver e honrar o casamento com o cônjuge crente, se ele quer ir embora, o que é que Paulo diz? Que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. O que é que diz agora? Deus os tem chamado à paz. Se o descrente quer ir, o irmão crente está livre. É isso que o texto está dizendo. Não está mais preso àquela relação, porque ele foi abandonado. Esse é o segundo critério para o divórcio. Adultério, abandono. Ele foi abandonado. E aí Paulo diz, não fiquem expostos à servidão ou debaixo da servidão por conta disso. Deus quer que tenham paz, não a servidão. Verso 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Paulo diz, quer ir, o não crente quer ir, deixe ele ir e tenha paz. Não tenha peso. Nem fique debaixo de servidão. Tenha paz. Veja, irmãos, como a Bíblia trata isso. Consideremos aqui o contexto de tudo isso que nós estamos observando, o contexto do que Jesus estava observando e falando sobre a banalidade do divórcio entre os judeus, entre os fariseus. E aí nós chegamos a uma pergunta aqui importante, muito importante. Aqueles tipos de divórcios eram pecaminosos no conceito fariseu que seguiam a escola de Hilel? Sim. Sim. Aí quando nós voltamos a Marcos, quando Jesus diz aqui, e quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério com aquela, e se ela repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. No contexto daquele liberalismo de divórcios, Jesus está dizendo, comete adultério se deixar a esposa casar com outra. Os irmãos estão compreendendo? Porque separaram por motivos ilegítimos. E aí nós vamos ver uma outra questão agora. Ainda no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 21, versículo de número 10 e versículo de número 11. Veja o que diz o texto. Se ele der ao filho outra mulher, veja só, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Certo? Basicamente aqui o texto está ensinando o seguinte, se um homem tiver naquele período, na permissão divina naquele período, não era o modelo estabelecido por Deus, era uma permissão. Se o homem tem uma esposa e ele arruma outra, o pai dele dá outra para ele, Deus está dizendo, não diminua o mantimento da primeira.
Veja só o que o texto está dizendo. Nem diminua seus vestidos. Maravilhoso, né, irmãs? Tome posse aí, minhas irmãs. Nem os seus vestidos. Deus está dizendo aos homens, cuide do que ela come, cuide do que ela veste. E não diminua. E o que é isso aqui, irmãos? É a promessa do pacto. Cuidar do bem do outro. O que é que Paulo vai dizer? A igreja é a esposa de Jesus e ele a alimenta, lembra do resto do texto? E dela cuida. Ele a alimenta e dela cuida. Aquilo é um reflexo do que está aqui. Então o verso 11 é a chave aqui para nós. Veja só. Se não lhe fizer estas três coisas, o que é que diz o texto? Ela sairá sem retribuição, nem pagará dinheiro. A NVI vai dizer assim, no verso 11. Se não lhe garantir estas três coisas, a mulher poderá ir embora sem precisar pagar nada. Inocente. Por quê? Porque aquele marido não honrou com seus compromissos. Vivia com ela, mas a abandonou debaixo do mesmo teto. Esse é um caso legítimo. Certo? Isso é o que a Escritura está dizendo. Então, mais uma vez, a Escritura não chancela a continuidade do casamento em detrimento da maldade de algum dos cônjuges para com o outro, irmãos. A Escritura não ensina isso. Seu marido lhe bate, seu marido lhe desrespeita, seu marido joga você na rua e você tem que continuar casada com ele. A Bíblia não diz isso. Nunca disse. Nunca disse. Péssima interpretação das Escrituras. Péssima. A Escritura resguarda a dignidade humana. O padrão divino é case para morrer juntos. Ou um vai primeiro, ou outro vai primeiro, né? Ou vai os dois. Mas case para ir até o final da vida. Mas existe uma coisa chamada pecado no transcurso. Então, nem devemos banalizar o casamento, afirmando categoricamente, como Hillel, que qualquer caso é passível de divórcio. Nem devemos abraçar uma posição hipersevera, como diziam os de Qumran, que é a terceira posição. Eles diziam, aconteça o que acontecer, não pode. Qualquer coisa, não pode. Pode ameaçar você de morte, não pode, tem que ficar. Confie em Deus. Não. Não é isso que a Escritura diz na lei e não é isso que a Escritura diz no Evangelho. Vamos para o verso 10 e 12 agora. De Marcos. 10 a 12. Em casa, então, agora não mais com os fariseus, né? Jesus estava com os discípulos. Eles começaram a perguntar sobre esse assunto, porque aquilo era o contexto de todos, né? Era o contexto social. Então, ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, numa leitura rápida, precipitada, sem considerar todo esse contexto, o que é que nós entendemos com esse texto? Jesus sempre proíbe o divórcio e sempre proíbe um novo casamento depois do divórcio. Não é assim? A leitura natural flui dessa forma, né? É isso mesmo que Jesus está falando. De acordo com o contexto dos fariseus, já vimos que não é isso que Jesus está falando. Existe algo por trás aqui. O contexto é importante para entendermos o que a palavra está dizendo. Então, agora nós precisamos considerar aqui algumas coisas antes de voltar para 1 Coríntios 7. Primeiro, irmãos, a interpretação reformada e confessional acerca desse assunto, seja na Confissão de Westminster, Declaração de Savoy ou Confissão Batista de Londres, é que essas confissões não são contrárias a um novo casamento depois do divórcio. Se o divórcio foi legítimo, certo? Isso é histórico e é reformado. Se o divórcio foi legítimo, um novo casamento significa que aquele irmão não está debaixo de servidão. Agora, a posição de alguns irmãos que dizem que é assim, mesmo que alguém tenha sido traído e tenha acontecido a separação, o que foi traído jamais pode casar novamente. Complicado. Porque quem pecou foi o outro. E nós precisamos observar isso à luz das Escrituras. Porque fazendo isso na prática, vou voltar para a Escritura daqui a pouco, mas fazendo isso, podemos estar lançando irmãos à prostituição e jogando eles fora da igreja.
Tenhamos cuidado, irmãos, com isso. Observemos o que a Escritura verdadeiramente diz sobre o assunto. As confissões reformadas afirmam o que eu estou exatamente dizendo a vocês. E o que eu estou pregando hoje é a interpretação das confissões reformadas. Mas como assim, pastor? Vamos lá. Vamos entender à luz da antiga aliança e o que as confissões reformadas dizem. Elas dizem assim, por exemplo, se um divórcio aconteceu por causa de um adultério, a parte que adulterou, as confissões dizem isso, é tida como morta pelo que foi traído. Os irmãos estão entendendo? É tida como morta. Por quê? O que é que acontecia com o adúltero na antiga aliança? Quando ele era pego em adultério? Ele era apedrejado, ele era morto. Uma vez que o adúltero era morto, agora o cônjuge vivo ficou viúvo. Ficando viúvo, está livre para casar. Então a interpretação reformada é: a execução dessa disciplina não é a mesma que no Antigo Testamento, porque não há pena capital para isso na Nova Aliança. Mas o princípio é o mesmo. A parte que traiu é tida como morta e a parte que foi ofendida está livre para contrair novas núpcias, no caso legítimo de adultério. Agora nós vamos para 1 Coríntios 7, 27. Sete, 27 e 28. O texto diz assim: estás casado, o que é que diz agora? Estás livre de mulher. Qual é o contexto do versículo? Sim, mas aqui o contexto teológico do versículo, casamento. Certo? Casamento. Há um contexto geral aqui em 1 Coríntios em termos de perseguição, mas Paulo está tratando de casamento. Então, estás casado, não procure separar-te. Casamento. Estás livre de mulher. Livre de mulher é o quê? Mulher é um demônio, é que tem que ficar livre dela? Ser solteiro é ficar livre de mulher? Não é isso que o versículo está falando. Se é dessa forma, então estamos julgando que Paulo está dizendo que um homem casar com uma mulher é horrível. Não é assim? Essa tradução não é boa. Essa tradução não é boa, porque ela não reflete claramente o que está no grego. Mas vamos lá. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas, verso 28, se te casares com isso, não pecas. Quem casar? O que estava antes livre de mulher, não é isso? Não é assim? Se te casares, não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Por que essa angústia? Não é por causa do casamento, é por causa da perseguição. Ok? O texto original, eu vou traduzir aqui para vocês, ele literalmente. Ele diz isso. Estás ligado a uma mulher. O que é que significa isso? Casamento. Estás ligado a uma mulher, não procure separação. Observe a linguagem de Paulo no texto grego. Estás ligado a uma mulher, não procure separação. Estás desligado de uma mulher. O que é isso? O que é isso? Não, divorciado. Desligado, então ele foi ligado. Certo? Estás desligado de uma mulher, não procures esposa. Veja o contexto. E aí ele continua no verso 28, mas, se te casares, ele está falando para quem? Para o que estava desligado. Se te casares, o que é que diz Paulo agora? Não pecas. Ficou claro, irmãos? Se este estava divorciado em termos legítimos da palavra. Não pecas. Por quê? Como ele disse antes, os irmãos não devem ficar debaixo de servidão. Esse é o ensino bíblico e reformado a respeito do assunto.
Aí você pode dizer, pastor, tem um caso assim, um caso assim, um caso assim. Tem muitos casos, irmãos. São infinitos os casos. Né? Não temos condição de tratar todos os casos. Mas este é basicamente o ensino sobre o assunto. Mas os casos são tão complexos e tão diversos, que como é que a igreja deve tratar isso? Caso a caso. Caso a caso. Saber como se deu, o que aconteceu. A igreja não deve ser passiva e ela não deve ser opressiva. Ela deve ser bíblica. Caso a caso, deve ser pastoreado e deve ser analisado. Se o caso é de exortação, para dizer a um homem ou uma mulher, volte para a sua mulher, deve ser feito. Volte para o seu marido, deve ser feito. Se o caso foi legítimo, a igreja deve entender isso também à luz das Sagradas Escrituras. Algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, meus irmãos, o casamento cristão aponta para a união perfeita entre Cristo e a igreja. Mas nós estamos num estado imperfeito, né? Então, todo casamento terreno é temporário, como dizia John Piper, em seu livro Casamento Temporário. É temporário e imperfeito. Mas esses casamentos que temos, temporários e imperfeitos, apontam para uma realidade eterna e gloriosa futura. A união de Cristo com a igreja, essa união eterna, perfeita e futura. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5 que o matrimônio revela o mistério de Cristo e sua noiva. Cristo não abandona a sua igreja jamais. Jamais. Cristo não a trata com dureza, não a usa para seus próprios interesses. Antes, Cristo ama sacrificialmente a igreja. Cristo santifica a igreja. Cristo sustenta a igreja. Cristo conduz a igreja em fidelidade perfeita. Portanto, maridos e esposas devem olhar para Cristo como um padrão conjugal. O casamento não existe primariamente para a nossa satisfação pessoal. Ele não existe para isso. O casamento deve manifestar o evangelho na história. Nós estamos manifestando o evangelho na história, nos nossos casamentos. Cada lar cristão deve ser um pequeno reflexo da aliança eterna entre Deus e o seu povo. O meu casamento, o seu casamento, devem transmitir exatamente isso. Não estamos aqui para fazer uma apologia ao divórcio, estamos aqui para fazer uma apologia ao casamento. A firmeza e a durabilidade da aliança no casamento, mas investigando também o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso e tudo que implica a existência humana nas suas relações. Em segundo lugar, a igreja deve tratar este assunto com verdade bíblica, com a Bíblia na mão, não com a tradição, com a Bíblia na mão. Tradição, eu me refiro ao repasse de informações e o imaginário popular que os evangélicos têm. Com a Bíblia na mão. E não desprezando o que os nossos irmãos fizeram. Nós temos 2000 anos de história de teologia cristã. 2000. Os nossos irmãos pensaram em assuntos diversos. Aí os evangélicos hoje querem resolver as broncas, ignorando todo mundo. Não precisamos ouvir o passado. Isso é síndrome de Roboão. Lembra da história de Roboão? Não. Não quero os conselheiros do meu pai, eles são muito velhos. Eu quero os meus amigos. E aí, deu errado. É a mesma coisa que acontece nas igrejas hoje. Há igrejas que, por um lado, banalizam o divórcio e há igrejas que esmagam pessoas feridas por causa do divórcio. Mesmo em casos legítimos reconhecidos pela Sagrada Escritura. Nenhum dos extremos honra a palavra de Deus, irmãos. A igreja precisa sustentar simultaneamente as duas coisas, as duas verdades. Primeiro, Deus odeia o divórcio. Deus odeia a perversão do pacto matrimonial. E Deus também cuida dos oprimidos. Deus cuida dos abandonados. Deus cuida dos traídos. Nós precisamos pastorear pessoas reais, não pessoas hipotéticas ou perfeitas. Elas não existem. As pessoas que vêm para a igreja, via de regra, são quebradas, sofridas. Esta é a vida real, que vivem em situações reais, lágrimas diante de Deus, temor no coração, casos de adultério, de abandono, de violência sexual, violência física, violência psicológica. Tudo isso está presente na igreja, irmãos. Nós não vemos e não sabemos, porque nós não nos relacionamos com as pessoas. Eu estou aqui cuidando da igreja.
Eu estou aqui ouvindo pessoas. Eu conheço seus dramas, suas dores, seus pesares, suas angústias. A igreja deve ser uma grande mãe que abraça os seus filhos com a verdade firme do evangelho da graça. Temos cuidado para nós não estarmos afirmando o que a Bíblia nunca afirmou e dizendo o que Jesus nunca disse. A disciplina bíblica deve existir, mas deve existir também o aconselhamento. Deve existir também o acolhimento. Deve existir o cuidado, deve existir a restauração. Muitas vezes pensamos que a disciplina é meramente o desprezo às pessoas que pecaram e que erraram. E muitas vezes não apenas isso, não apenas o ativo na ação pecaminosa, mas condenamos também aquele que sofreu. Isso é absurdo. A igreja não pode proteger abusadores em nome de uma aparência de santidade, e ao mesmo tempo a igreja precisa ajudar, proteger, cuidar daqueles que foram vitimados. Terceiro lugar, casamentos cristãos devem ser cultivados diariamente pela graça do evangelho. Muitos casamentos abandonaram o evangelho na forma que se vive. Se abraçou as filosofias mundanas do casamento como um contrato social apenas, como um acordo financeiro, como favores íntimos, e não como um pacto diante de Deus. O pecado, irmãos, nos torna egoístas no casamento, orgulhosos, inclinados à dureza de coração, a cônjuges, sim, que têm total inclinação a serem cruéis com os seus maridos e com as suas esposas. Cruéis. Isso é dureza de coração. Por isso, um casamento não permanece firme apenas por sentimentos. Nosso casamento não será sólido com os nossos sentimentos. Nosso casamento será sólido por constante arrependimento. Perdão, converse aqui com os casados mais antigos dessa igreja ou de qualquer outro lugar. Uma das coisas que marcam um casamento bem-sucedido chama-se perdão. Perdão. A decisão de fazer o bem ao outro, mesmo quando ele pecou. Da mesma maneira, maridos e esposas devem aprender a servir um ao outro. Meus irmãos, como nós somos excelentes em servir outras pessoas. Percebeu isso já? Trabalhamos diligentemente, cumprimos nossa agenda, nossos horários, nossos prazos, tratamos bem os clientes e somos derrotados no tratamento dos nossos cônjuges. Terríveis, cruéis, insensíveis. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a sermos servidores. Nos ensina a mortificarmos o nosso orgulho no nosso casamento, cultivarmos um diálogo bíblico, santo e piedoso, orarmos, cuidarmos uns dos outros. Muitos casamentos não acabam de repente, a maioria não acaba de repente. Eles adoecem lentamente por negligência espiritual. Quando um casal cristão é negligente espiritualmente, todo o resto da vida desanda. Todo o resto. Tudo que você imaginar vai desandar. Se eles começam e abraçam a negligência cristã. Portanto, os cônjuges devem lutar pelo casamento antes que o coração endureça. Lute pelo seu casamento antes que seu coração se torne endurecido. O Evangelho não apenas salva indivíduos, ele transforma relacionamentos. Seu casamento está caótico, está terrível, está ruim, está triste. Deus pode restaurá-lo completamente e ele ser melhor do que sempre foi. Deus pode fazer isso. O Evangelho é que deve nortear isso. Em quarto lugar, irmãos, e em último. Nossa esperança final está nas bodas do Cordeiro. É esse casamento eterno, final de Cristo e seu povo. Mesmo os melhores casamentos dessa vida ainda carregam marcas da queda. Ainda carregam marcas da queda. Há dores, perdas, traições, lágrimas neste mundo. Mas a história do povo de Deus termina em um casamento perfeito. Já percebeu? A história do povo de Deus começa com um casamento imperfeito, com Adão e Eva. E termina com um casamento perfeito. Em Apocalipse 19, vemos as bodas do Cordeiro
quando Cristo apresentará a sua igreja gloriosa, sem mácula, sem pecado, sem ruga, né? Nenhum pacto humano alcança plenamente essa perfeição, nem nos nossos melhores casamentos aqui nessa vida. Mas todos os crentes caminham para essa perfeição última. Isso consola também, não apenas os casados, mas os solteiros, os viúvos, os divorciados legitimamente, e também os casados. Nossa identidade final não está no casamento. Nossa identidade final não está no casamento. Nossa identidade está em Cristo. Em Cristo. Tem gente que acha que se não casar, faltou. Não deu para ser feliz. Se faltar Jesus, aí está tudo perdido, irmãos. O casamento não define nossa identidade. Quem define é Jesus. Há uma supervalorização e uma divinização do casamento. Temos cuidado com isso. O casamento é uma bênção, mas não pode ser divinizado. Enquanto aguardamos aquele grande dia, devemos aqui então defender o que a palavra de Deus diz. Então, ao chegarmos ao fim desse texto, ao fim desse longo sermão, percebemos que Jesus não respondeu aos fariseus apenas para vencer um debate teológico, mas para restaurar diante do seu povo a beleza do propósito divino para o casamento. Enquanto os homens discutiam as permissões, exceções, interpretações da lei, Cristo conduziu todos de volta a um princípio. No princípio da criação foi assim. Deus criou assim. O Senhor nos faz olhar, irmãos, para o casamento não como um contrato descartável moldado pelos desejos humanos, mas como um pacto santo estabelecido diante de Deus. Então eu oro e peço a Deus que você, casado, você que ainda vai casar, você que não casou e não sei se vai casar, saia daqui entendendo o seguinte: eu devo fazer o bem ao outro. E se eu sou casado, eu devo fazer o bem ao meu cônjuge. Perdemos a gentileza já? Perdemos o cuidado, que pode se manifestar de modo simples, com uma roupa lavada, uma comida no prato, um chá numa xícara, um copo de água, um carinho na cabeça, um cheiro do nordestino. Perdemos, irmãos. Perdemos esses pequenos cuidados. Será que as nossas tratativas agora só são sobre os pagamentos, os planos, o cartão de crédito? Deus tenha misericórdia. O problema central nunca foi o divórcio. Nunca foi. O problema central é o coração duro, que Jesus falou. Coração duro é o maior problema do ser humano. Jesus, repito, não banalizou o divórcio, mas Jesus ensinou corretamente a respeito deste assunto e a respeito do casamento. Acima de todas as coisas, irmãos, esse texto nos conduz a contemplarmos algo bem maior do que o próprio casamento humano, a união de Jesus com a igreja. Todo casamento fiel é apenas uma sombra imperfeita do casamento do Redentor com a sua esposa. Que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra. Conduz-nos à verdade que está registrada na palavra. Que nosso coração esteja cativo a ela. Enche nosso coração de anseio pela verdade e aplicação dela, mas também de misericórdia, Senhor. De longanimidade, de amor, de afabilidade, benignidade. Precisamos aprender do Senhor. Precisamos aprender por meio da tua palavra que o Senhor nos deu. Nos ensine a sermos bons leitores, bons estudantes da tua palavra, para entendermos o que o Senhor disse de fato. É o que nós te oramos, Senhor, nesta noite, no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé e vamos afirmar a nossa fé, o credo apostólico.